Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor hoje em Hebreus, capítulo 11, o verso 30. Hebreus, capítulo 11, versículo 30. E a mensagem dessa noite tem tema: as muralhas vão cair. Então, diz assim: pela fé cairão as muralhas de Jericó, depois de rodeadas durante 7 dias. Os irmãos podem estar sentados. Vamos fazer uma oração agradecendo. Senhor, te agradecemos, ó Deus, por mais essa noite. Lida foi a tua palavra. Fala conosco nesta noite, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. A mensagem dessa noite nos fala ali sobre as muralhas de Jericó. Uma passagem bem conhecida, né? Temos vídeos, filmes, desenhos infantis, músicas que retratam todo o acontecimento. E a palavra de Deus, que tem toda a orientação de como isso aconteceu. Está lá, os irmãos não precisam abrir agora, mas está em Josué, capítulo 6, toda a trajetória, todos os relatos, né? E em certo momento, Josué se deparou ali com Jericó, cercada, muralha, fechada, ninguém entrava, ninguém saía, né? Não tinha o que fazer mediante aquela situação. Mas o Senhor falou com Josué e te passou as orientações do que fazer, né? Então, disse o Senhor para Josué: tenho dado em tuas mãos Jericó, o seu rei e todos os homens valiosos de Jericó. O Senhor fez essa promessa com Josué. Josué, aquilo que está ali, em aquela muralha, tudo que está dentro daquela região, eu te dou em tuas mãos. Ou seja, a vitória é com Josué. Só que aí, o que acontece? Eles se deparam lá com aquela gigantesca daquela muralha. E aí o Senhor passa a orientação para ele. Certinho, Josué, você vai fazer da seguinte maneira. Você vai reunir ali os sacerdotes, os homens, o exército. E aí vocês vão marchar em volta da cidade. E aí vocês não vão fazer nenhum alarde, nada. Simplesmente, eu quero que você dê uma volta pela cidade. E aí vocês vão fazer isso por 7 dias. E aí ele passa a sequência. Como que seria feito? Um pouco na frente, o sacerdote, os homens de luta, né? E as pessoas caminhando atrás. E assim eles fizeram. Deram uma volta pela cidade, em volta, e depois se recolheram no seu acampamento, no primeiro dia. E no segundo dia, a mesma coisa. No terceiro dia, eles deram a mesma volta. E assim até completar os 6 dias eles fizeram. Sem alarde, sem gritos de guerra, sem barulho, exatamente como foi orientado para ser feito. E no 7º dia, então, a orientação é que eles deram 7 voltas ali. Todos os outros dias foram apenas 1 e recolheram. Mas no 7º dia a orientação era que desse 7 giros. E quando eles completassem essas 7 voltas, iriam tocar o chofar. E quando tocasse as trombetas do chofar, eram para eles dar um grito. E as muralhas iam
ao chão. E seguindo todas as orientações, todas as regras corretamente, Josué instruiu o que era para ser feito. Assim eles fizeram, deram a volta e tocaram. E ao terminar de tocar, eles gritaram e tudo aquilo caiu por terra. E aí eles puderam entrar a Jericó e ali cumprir o que era ser necessário, né? Resgataram quem precisava resgatar, tiraram o que era para ser feito e o resto foi todo consumido. E aí, lá se foi a muralha pelo chão. Muitas pregações já ouvimos sobre essas muralhas. Muitas vezes também já nos deparamos com certas muralhas. E agora vamos trazer para nós, para o dia atual, para o nosso dia de hoje, o que quer dizer essas muralhas. O que o Senhor pode nos ensinar e quer nos falar nesta noite. E por isso vem esse tema, as muralhas vão cair. Certamente as muralhas vão cair, porque o Senhor já nos garante a vitória. Hoje pela manhã foi ministrado sobre vencer, sobre vitória. E o pastor até comentou que nós vamos ouvir várias pregações na questão de vencer e sobre vitória. E aqui Josué teve uma grande vitória. Todas aquelas pessoas que teve ali tiveram uma grande vitória também. E nós também vamos ter essa vitória sobre cada muralha que se levantar perante a nossa vida. E muitas vezes nós enfrentamos grandes muralhas e às vezes coisas que, ao nosso ver, é impossível de vencer. Muito difícil. Coisas simples, nós temos todos os dias. A gente para tomar um café com um amigo, começa a conversar e a gente entra na família e todo mundo relata algum problema familiar. Todos nós temos, toda a família, cada lá aqui tem um problema com um parente, com um familiar, uma dificuldade, uma muralha. Todos nós temos dificuldade financeira, grande muralha financeira, né? Quem trabalha com vendas aí venceu o mês de julho, né? O mês de julho difícil, como foi complicado vencer o mês de julho. Uma muralha muito grande. Dificuldades financeiras. Uma outra muralha, que todos também, bem conhecido, nada de diferente, é nosso cotidiano, dia a dia. Doença. Quantos de nós enfrentamos doenças? Doenças simples, doenças graves. Grandes muralhas de doenças que chegamos a imaginar que não tem mais saída, não tem mais o que fazer. Parei aqui, agarrei de frente para o parede, não tenho como passar mais. Mas o Senhor tem essa vitória. E não estou falando de coisas assim, mirabolantes. São coisas do dia a dia, do nosso cotidiano. Um problema financeiro, uma falta de dinheiro durante o mês, uma doença na família, uma enfermidade, um parente em situação difícil, complicada. Até mesmo desânimo. Uma muralha maior, uma barreira maior. O nosso eu, a minha barreira, a minha muralha que eu coloco quando me deparo com um desânimo. Quando você está exausto, cansado de tudo, e daí você começa a confrontar você mesmo contra a sua muralha e a sua barreira. É o que a gente vive no dia a dia. Só que Deus, Ele nos pede para lutar, mas não com as nossas próprias forças. Mediante esses problemas que eu nomeei aqui, não adianta você tentar vencer com as suas próprias forças. Com a sua inteligência, com a sua astúcia, com o seu braço, não vai.
Porque tudo que o Senhor faz para nós, e quando Ele te dá uma promessa e Ele fala que você vai ter a vitória, Ele te dá um passo a passo. Né? É necessário que você esteja atento, entenda o que Ele escute, o que Ele falou, a orientação, e faça exatamente como Ele vai explicar. Porque a luta não é com a nossa força, mas é um chamado do Senhor para nós confiarmos, para a gente ter uma obediência, perseverar, acreditar no que o Senhor pode mover por nós. E antes de vir, eu estava até conversando com o Samantha em casa. Existe uma trend, né, na internet que fala... um videozinho lá assim que brinca muito, né? E diz assim, quando você estiver em certa situação, é importante que você anote isso. Né? Não sei se vocês já viram isso. Vai acontecer tal coisa, e nesse momento é importante que você anote isso, para que isso consiga dar tudo certinho. E a mensagem do Senhor é exatamente essa. Para Josué, ele falou, Josué, vai ter a muralha, vai ter Jericó, e é importante que você anote isso. Você vai marchar em volta durante 6 dias, no 7º dia você vai marchar por 7 vezes. Não quero um gritinho, não quero um pio, não vai ter alarde, não tem confusão. Você vai fazer do jeito que eu estou te falando, e assim que você terminar, a vitória é garantida. E aí Josué anotou e passou tudo bonitinho. E fez exatamente. Todos caminhando, pensa, aquele exército, pessoal caminhando, nem uma murmuração, nem uma fala, nada. Exatamente. E é importante que você anote o que o Senhor está falando com você. Porque se você pular uma fase, se você deixar de fazer uma coisa que você acha que isso aqui não é insignificante, não vai ter o resultado que Deus tem para você. Então, o que o Senhor falou, anote para executar. Assim o Senhor fez também lá, vamos voltar um pouquinho lá atrás, com o Noé. Ele passou as instruções tudinho. Noé, tome nota do que é para ser feito, assim, assim. E Noé fez, não tirou um ponto, nem uma vírgula. Sabemos aí o sucesso que foi. E sempre que nós estamos em situações complicadas e oramos ao Senhor e Ele fala conosco como Ele falou com Moisés, como Ele falou com Josué, Ele te passa a orientação e Ele vai te falar, meu filho, você vai fazer nessa sequência. E é importante que você anote a sequência que o Senhor vai te falar. Talvez você queira resolver você mesmo. Eu vou tomar frente disso e vou fazer por mim mesmo. Mas não é a hora. Você vai gastar força e energia no que não é para ser feito. E o chamado do Senhor para confiar, obedecer e perseverar é exatamente esse. Ele vai te dar a receita e Ele quer saber se você confia o bastante no Senhor para seguir o passo a passo que Ele te deu. Ele quer saber se você tem coragem, tem força de perseverar naquilo que Ele te instruiu a fazer. Pode ser que demore uns dias, 7, 6, 5, 10. Pode ser visto como loucura. Porque pensa, para aquelas pessoas que estavam na época ali, imagina, o que esse cara está fazendo? Isso não vai dar em nada, vai ficar rodando aí igual uma orelha seca, vai dar o quê? Não vai dar em nada. Assim como foi Noé, o que esse maluco está fazendo? Vai dar em nada isso daí. Mas perseverou, fazendo, cumprindo. Por quê? Tinha a fé, pela fé, e a certeza de que teria a vitória. E essa mensagem, além de nos ensinar a
anotar o passo a passo, ter tranquilidade, ter fé no Senhor para poder viver os processos, né? Ela nos ensina a trabalhar exatamente isso. A paciência, a obediência ao Senhor. Porque a fé, ela abre os caminhos. Se você não tiver fé, o Senhor não vai conseguir agir para poder abrir os caminhos, derrubar a muralha que te impede de chegar, né? Tirar o que está na sua frente para que você possa atravessar. A palavra de fé que tira a montanha para que você possa passar. A fé que abre o mar para que você possa atravessar com os pés enxutos. A fé que pode te levar ao outro lado quando o faraó vem atrás para te matar e não tem mais o que fazer. É não desistir quando a resposta ainda não chegou. É anotar todo o passo a passo, como o Senhor determinou. É perseverar, esperar, mesmo quando dentro da gente fica aquela dificuldade, nossa, mas está demorando, mas podia ser tão mais rápido. Mas não. É fazer como orientado, não como a gente acha que é. E essas muralhas que nós citamos bem no início, né? Dificuldade, doença, tristeza, desânimo, muralhas do nosso cotidiano, do dia a dia. O Senhor, Ele nos instrui, Ele nos ensina como vencermos essas batalhas. Ele poderia muito bem chegar no mesmo dia e falar, vai lá, chega lá, dá um brado de vitória e está tudo feito. Mas não. Tem um processo, tem um ensinamento, tem a vivência que precisa ficar. E Ele quer entender de nós a sua obediência. Aonde vai? Você tem força para suportar o caminho? Você tem inteligência emocional para poder aguentar a pressão até o momento? Você consegue segurar o rojão na hora que as coisas apertam? Confiando plenamente no Senhor? Ou na hora que as coisas apertam, você, mesmo sabendo que o Senhor pode resolver, você tenta adiantar o processo e resolver com as suas próprias forças? Aí você sai do que foi anotado. Sai do que o Senhor preparou naquele manual que Ele te deu. Lembra? É importante que você anote. Anote exatamente assim que o Senhor falar para você. Todos os pontos, todas as vírgulas. E exatamente isso, ao olho humano, é muito difícil. É muito difícil a gente ter disciplina. É muito difícil você ter uma disciplina para ir para a academia malhar rigorosamente no horário, disciplina. Fazer um regime, uma alimentação, disciplina para não comer. Disciplina é algo difícil. É um confronto com você e você, todos os dias. Vou fazer um regime para emagrecer. Disciplina, se não tiver disciplina, você não consegue. Atletas de alto rendimento, tenho aqui meu pastor que pedala bicicleta, meu irmão Marcelo, meu irmão Freud. Disciplina, todos os dias eles pedalam, todos os dias. Mesmo cansado, mesmo do estresse do dia a dia, disciplina. Na caminhada com o Senhor, disciplina, todos os dias. Oração ao Senhor, todos os dias buscar, todos os dias se alimentar, todos os dias ouvir o Senhor. A disciplina para seguir no caminho do Senhor também nos fortalece.
faz parte da obediência. Só com obediência há o agir de Deus. Se você não tiver obediência, se você não tiver disciplina em seguir as orientações que Deus te passou, Deus não tem como agir. O Senhor não pode derrubar as muralhas na sua vida se você não tiver obediência, fé, disciplina. Seguir exatamente como manda. Seguir exatamente como Ele falou. As instruções estão todas na Bíblia. Todas as instruções estão aqui. Basta a gente seguir. É muito simples. Só que às vezes o algo simples do dia a dia se torna muito difícil para nós. Devido ao quê? A disciplina. Agora você pensa quando Josué já combatente, camarada já tranquilo com guerra, lidar com o povo, com muita gente, pega uma orientação dessa e ele tem que seguir essa orientação de acordo com o que foi passado. Totalmente diferente do que é feito num campo de combate, em batalha. Se ele não tivesse disciplina, se ele não fosse um servo disciplinado ali mesmo ao Senhor, ele não conseguiria contemplar a queda dos muros, a grande vitória que o Senhor teve para ele. Imagina qual foi a disciplina de Noé. Tantos anos, escolher a madeira, cortar, preparar, fazer no mesmo tamanho, certinho. Passar o betume do jeito que foi mandado passar, todos os dias. Tudo contra, todo mundo falando, todo mundo... Até ele mesmo, talvez, dentro da cabeça dele, falando, meu Deus, o que eu estou fazendo? Mas eu estou fazendo. Disciplina. Algo simples. Tudo na nossa vida de simples se torna difícil se você não conseguir fazer a disciplina. Mas nós temos uma grande vantagem. Que mesmo você não conseguindo, sendo fraco, mesmo se você errar, o Senhor, Ele vai te instruir. Ele vai te falar exatamente, porque Ele não quer que você seja um perdedor, pois você foi chamado para a vitória. Você foi chamado para contemplar as coisas grandes, as coisas celestes. Então o Senhor, Ele sempre vai te dar o que você precisa fazer. Quando você estiver no fim da linha, no fundo do poço, de frente para a parede, para a muralha, onde não tiver mais como passar, não tenho como atravessar isso aqui, não tenho como passar mais. Esteja atento, pois o Senhor, Ele vai te estudar, Ele vai falar diretamente com você. Ele não vai te mandar uma cartinha, um e-mail, um recado, um direct, não, Ele vai falar diretamente com você. E quando Ele falar diretamente com você, esteja atento para anotar o que o Senhor disser, porque é importante que você anote, para que você não fale no meio do caminho, pois há um processo até chegar à vitória, há um percurso, há um passo a passo a ser feito. Que a vitória não é de acordo com o que a gente quer e na hora que a gente quer. Seria muito fácil, muito simples se fosse do nosso jeito. Mas o Senhor espera de nós obediência, fé, perseverança. Se você for ler outros relatos, assim, ninguém teve moleza, nenhum. Todos perseveraram, todos passaram por processos, processos financeiros, processos de saúde, processos de morte, todos. Puxe na sua memória todas as pregações que você já ouviu, todas as histórias que você ouviu, perseverança. Não foi tudo maravilha, teve um caminho, teve que correr atrás, teve que buscar, ato de fé. Teve que ir para cima. Não tem moleza. Não existe fórmula mágica. O Senhor, se Ele quiser, Ele faz, mas Ele quer obediência, Ele quer que você busque, que você tenha fé, para que Ele possa te dar a vitória e você possa contemplar
as grandes coisas que o Senhor tem para cada um de nós. E qual tem sido a sua muralha? Todos nós nos deparamos com a grande muralha. Passar por um breve testemunho bem curtinho. Nós lá em casa, no meu lar, nós nos deparamos com uma grande muralha na área da enfermidade. Eu sou casado com a Samanta, que estava aqui no louvor. Nós temos 4 filhos e servimos ao Senhor por bastante tempo. E nunca imaginamos passar por alguma necessidade de saúde igual nós vivemos recentemente. Eu já vivenciei vários problemas financeiros, como todo mundo, E anotei certinho como o Senhor me instruiu, passei por esses momentos e o Senhor tem nos abençoado, graças a Deus. Mas chegou a muralha que se levantou contra nós, uma enfermidade de um câncer. De repente. E aí é uma grande muralha, uma parede. E de repente nós paramos de frente a essa parede, essa muralha, e aí agora já não adianta mais força nossa, não adianta dinheiro nosso, não adianta intelectual, não adianta mais nada. Porque essa muralha é tão grande quanto a de Jericó, ela estava fechada. Ninguém sai, ninguém entra, não tem o que fazer. E aí nós falamos, nós não somos nada. Nada, não tem o que eu possa fazer, não tem o que eu possa comprar, não tem remédio que possa solucionar o problema. E a vida para, de repente você toma essa pancada. E agora, o que vamos fazer? Em cima, falei, meu Jesus, não tenho o que fazer. E aí vem, junto com a muralha, vem desânimo, fraqueza, você não sabe o que fazer. Mas você fala, rapaz, mas vocês não são crentes, vocês não têm Cristo? Tem Cristo. Mas na hora que a gente é espremido de frente para a parede, aí é a hora que você precisa ter fé para que as muralhas venham a cair. E aí nós tivemos que vencer essa etapa. Como? Anotando tudo que o Senhor foi nos falando a fazer. E aí vem aquilo que eu te falei, a perseverança. Aí a gente deixou de seguir tudo que a gente sabe fazer, tudo que a gente acha que é certo, tudo que a gente podia fazer para melhorar. Eu vou fazer assim que vai melhorar, vou fazer assim que vai ter menos impacto, eu vou fazer assim que vai resolver a situação. Nós abandonamos tudo isso e falamos, vamos seguir a instrução que o Senhor nos der. Se a instrução que o Senhor nos der for que vai fazer uma cirurgia agora, é agora. Então vamos fazer. A instrução que o Senhor der é que você vai ter que parar de trabalhar e ficar em casa, nós vamos fazer, é agora. A instrução que o Senhor te der é que você vai ter que se reinventar porque você está fraco na fé, ok, nós vamos se reinventar e vamos buscar. É a instrução do Senhor. E aí nós estamos seguindo todo o passo. Cada dia, uma situação diferente. Uma internação pior, uma medicação horrível. Cada dia uma situação pior. E aí você olha, as coisas, em vez de melhorar, só complicam mais. E quando você acha que vai dar certo, complica mais ainda. E quando você acha que melhorou na vida de saúde física, você bagunça o espiritual. E quando você fortalece o espiritual, você fala, meu Deus, minha vida financeira acabou, porque agora é só o hospital, corre para cá, paga ali, é só dinheiro que sai, dinheiro que vai, eu não tenho mais vida financeira. Desestruturou.
E aí a perseverança precisa estar alinhada com o Senhor. Aí a confiança precisa estar alinhada com o Senhor. Porque é nesse momento que você começa a se perder. E aí você esquece da sua essência e você começa a entrar numa cápsula, numa muralha que vai te pesando e vai te atrapalhando. E aí vem a parte que é importante você entender o que precisa ser feito. Quando o Senhor te fala, é importante que você anote, você anotou? Aí você lembra aquilo que o Senhor me falou, é importante, eu preciso seguir. Por quê? É importante que você tenha anotado, porque a vitória é tão importante quanto aquilo que você anotou. Porque quando você entende o processo e você persevera no caminho, aí sim você está alinhado. Aí só falta a muralha cair. Aí é a hora que você já pode gritar, porque o Senhor já te concedeu a vitória. E esse momento em nossa vida, que nós nos deparamos com essa muralha, foi exatamente para isso. Para a gente entender o processo, caminhar, fortalecer a fé no Senhor e seguir não de como a gente pensava que tinha que ser, não como eu, Cláudio, achava que tinha que ser o caminho, mas uma orientação do Senhor nos mostrando qual era o caminho que nós devíamos seguir, qual a direção que precisávamos tomar. E nós tomamos. E foi muito importante a gente anotar o que o Senhor nos caminhou, porque logo em seguida nós vencemos a doença, a muralha caiu por terra, e nós podemos glorificar o nome do Senhor por isso. E essa noite, muitas muralhas vão cair, porque o Senhor separou na eternidade esse momento, essa noite, para que você anote o que Ele quer dizer para você. Porque quando você abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos e for fazer a sua oração ao Senhor nessa noite, é importante que você anote o que o Senhor falar com você. É importante que você esteja atento para não perder nenhum ponto que o Senhor deseja para você. Porque sem esse ponto, sem essa vírgula, sem todas as anotações, você não vai conseguir passar pelo caminho para ter a vitória. E quando o Senhor falou com Josué, Ele já determinou a vitória. Ou seja, essa noite, quando você estiver atento a ouvir o que o Senhor falar para anotar, o Senhor já está te determinando a vitória. Assim que você tomar nota do que é para você fazer, para que o Senhor te entregue essa vitória nas suas mãos, esteja atento, porque o Senhor quer te entregar a vitória hoje, daquele de algo que não tem solução. Ah, Cláudio, para com isso, todo mundo fala isso, fala direto o que é. Mas eu não posso te falar direto o que é o seu problema, porque eu não sei, mas quem sabe é Deus. E a pessoa que precisa saber da vitória, ela vai sentir no coração dela, não sou eu, Cláudio, que vou falar o nome da pessoa que precisa dessa vitória nessa noite. Mas o Senhor, Ele quer te falar nessa noite, Ele precisa que você esteja atento e anote o que Ele quer falar. Porque você precisa dessa vitória, tanto quanto eu precisei, tanto quanto Josué precisou, tanto quanto cada um de nós precisa nessa noite. Mas é importante que você anote, porque Ele vai te entregar essa vitória na sua mão hoje à noite. Só que quando você chegar em casa e acordar amanhã, não está resolvido. Não vai estar resolvido amanhã, porque é no tempo do Senhor. É no tempo do Senhor. Mas o importante é porque Ele já te decretou a vitória. A vitória já é sua. O mais difícil você já tem, a muralha já caiu. O mais difícil, o Senhor já te deu nessa noite, que é a sua vitória.
Agora você só precisa seguir o passo a passo. Se vai ser 6 dias, 7 dias, 40 anos, 30 anos, não interessa. O que interessa é que o Senhor está te dando vitória nessa noite. E para encerrar, eu convido a vocês a se colocar de pé. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. E pela fé caíram as muralhas de Jericó. E com os olhos fechados, pela fé, você vai orar nessa noite. Você vai apresentar ao Senhor qual é essa muralha. E o Senhor vai te falar o que você precisa fazer para você sair com essa vitória. É importante que você anote. Anote no seu coração, anote na sua mente, para que você não fale no processo da caminhada. Nós vamos cantar o louvor. Faça desse louvor um momento de oração. Não se preocupe com quem está do seu lado. Permaneça com os olhos fechados. É você e o Senhor. Peça a Ele: Senhor, qual a direção eu preciso para que eu possa vencer essas muralhas? Qual a muralha que precisa, qual a barreira que precisa cair nessa noite, Senhor? Senhor, eu tomo posse da vitória nessa noite, Senhor. A vitória que o Senhor tem para mim nessa noite, eu tomo posse no nome de Jesus.